Os bilhões de católicos do mundo inteiro passaram a conhecer Bento XVI no dia 19 de abril de 2005. Do balcão do Palácio Apostólico no Vaticano, ele era anunciado como o Papa de número 265 da Igreja Católica Apostólica Romana, sucessor de João Paulo II, que havia morrido há 17 dias. Mas quem estuda teologia, quem acompanha a Igreja mais de perto, sabia quem era Joseph Ratzinger e o que esperar do seu futuro pontificado. Um dos teólogos mais respeitados do mundo assumia a Cátedra de Pedro. Alemão nascido na Baviera em 16 de abril de 1927, Ratzinger é o filho mais novo de uma modesta família católica de agricultores e artesãos. Cresceu na Alemanha do pós-guerra, dominada por Hitler e o governo nazista. Durante a infância, acompanhou episódios tristes de perseguição. Em suas próprias palavras, um dos momentos mais difíceis foi ver o pároco da paróquia que frequentava ser açoitado por nazistas antes da celebração da Santa Missa. Em diversas ocasiões foi injustiçado e acusado de servir ao regime nazista. No livro O Sal da Terra, explica como era feito o alistamento obrigatório no exército. Com a introdução, em 1941, da juventude hitlerista obrigatória, meu irmão tornou-se membro de acordo com essa norma. Eu ainda era muito novo, 14 anos. Mais tarde, fui inscrito na juventude hitlerista, quando estava no seminário. Assim que saí do seminário, nunca mais fui lá. E isso era difícil, porque a redução da mensalidade, de que eu realmente precisava, estava ligada à comprovação de frequência à juventude hitlerista. E mesmo nesses momentos tão difíceis, Ratzinger sempre teve o apoio da família e nunca abandonou a vivência da fé. A vocação para o sacerdócio veio cedo. Aos 16 anos, entrou para o seminário e em 29 de junho de 1951, era ordenado sacerdote junto com o irmão George. Ali começava a história do jovem padre que 5 décadas depois se tornaria o sucessor de Pedro. Um ano depois, o padre Joseph Ratzinger passou a dar aula na instituição na qual era aluno até poucos meses antes. A erudição nos estudos deu a ele 8 títulos de doutor honorário. O conhecimento da doutrina e a defesa dos dogmas da fé renderam a ele cargos, ainda como padre, na Conferência Episcopal Alemã e na Comissão Teológica Internacional. Em 1965, ainda teve um papel importante no Concílio Vaticano II. Em março de 1977, o Papa Paulo VI o nomeou arcebispo do monastério de Frisinga. Como lema episcopal, escolheu a frase "Colaboradores da Verdade". 3 meses depois, foi criado o cardeal. Em 1981, o cardeal Ratzinger assume na Santa Sé o cargo de prefeito da Congregação da Doutrina da Fé. Sempre muito próximo do Papa João Paulo II, esteve ao lado do pontífice polonês em ocasiões importantes. Karol Wojtyła confiou a ele a presidência da Comissão para a Preparação do Catecismo da Igreja Católica, publicado em 1992. Do início até o fim, esteve perto de João Paulo II para ajudá-lo na árdua missão de conduzir 2 bilhões de católicos. Coube ao cardeal Ratzinger, decano do Colégio Cardinalício, a missão de presidir a missa de exéquias de um dos papas mais populares e queridos da Igreja. João Paulo II morreu em 2 de abril de 2005 e deixou uma ferida no coração dos fiéis que pediam santo súbito, santo agora, em meio a lágrimas na Praça de São Pedro. Também coube a Joseph Ratzinger presidir a missa que antecedeu o conclave do qual sairia eleito. Em 19 de abril de 2005, depois de 4 votações na Capela Sistina, a fumaça branca indicava que a igreja tinha um novo papa. Habemus papam. Cardinalem Ratzinger. O primeiro discurso da janela do Palácio Apostólico foi um humilde pedido de oração. Naquele momento, o cardeal Joseph Ratzinger entrava para a história como o Papa Bento XVI. O pontificado de quase 8 anos foi marcado por seguimento da doutrina, profundo respeito pela Igreja, pela missão de anunciar o amor de Deus por toda a humanidade e foi marcado pela coragem.
Bento XVI publicou 3 cartas encíclicas: Deus Caritas Est, em 2005, Spe Salvi, em 2007 e Caritas in Veritate, em 2009. Logo na primeira carta, Bento XVI quis reforçar o amor de Deus pela humanidade. Deus Caritas Est tem como tema central a passagem de João, capítulo 4, versículo 16. Deus é amor, e quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. O Papa Bento também levou a sério a missão de peregrinar em busca de fiéis. Em quase 8 anos, foram 24 visitas apostólicas. Em 2007, o Brasil recebeu o Santo Padre para a abertura da 5ª Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e do Caribe, em Aparecida. Ele também se encontrou com milhares de jovens no estádio do Pacaembu e, em um dos momentos mais emocionantes, canonizou Santo Antônio de Santana Galvão em solo brasileiro. O Papa alemão também fez vanguarda na tecnologia. Foi o primeiro sucessor de Pedro a abrir uma conta no Twitter. Em 12 de dezembro de 2012, suas primeiras palavras no mundo digital foram: "Caros amigos, eu tenho o prazer de entrar em contato com vocês através do Twitter. Obrigado por suas generosas respostas. Eu os abençoo a todos de coração." Mas talvez a maior de todas as inovações do Papa Ratzinger foi também uma grande demonstração de humildade. Em 11 de fevereiro de 2013, diante de cardeais em um consistório, ele anunciava em latim que iria renunciar ao cargo. Ad conditionem certam perveni, vires meas, in gravescente etate, non iam aptas esse ad munus Petrinum eque administrandum. A notícia surpreendeu o mundo. O que seria da igreja com a renúncia de um papa? Ele poderia tomar essa atitude? Bento XVI provou ao mundo que estava pronto para passar a cátedra de Pedro ainda em vida. Provou que o amor por Deus e pela igreja eram tão grandes que o impediam de cumprir a missão pela metade. E provou que a igreja poderia ter um papa emérito. Em 28 de fevereiro de 2013, às 8 da noite, no horário de Roma, a igreja estava oficialmente em sé vacante. Da renúncia até hoje, Bento XVI viveu recolhido, em oração, dedicado aos estudos, à música e à vida monástica. Mas a reclusão nunca o impediu de estar próximo espiritualmente do Papa Francisco. Pela primeira vez, pudemos ver imagens como essa: 2 papas unidos a serviço de Deus. Bento XVI recebe a glória da vida eterna. E nós ganhamos um intercessor. Joseph Ratzinger propagou o amor de Deus pela humanidade e testemunhou que é por esse amor que devemos viver e morrer.